Mas tudo que sei é que sim, isso refletiu em como a mídia funciona, que existem certas narrativas que você não toca, não questiona. Se houver fatos que de alguma forma contradizem essa narrativa, você os deixa de fora. E se eles forem deixados de fora, você os mantém de fora. Você não os inclui. Hello, everybody. This is Pascal from Olá, Neutrality pessoal. Studies. Aqui é Pascal do Neutrality Studies e hoje estou conversando com Mick Powell, um jornalista independente da Nova Zelândia, com uma história bastante reveladora sobre como a propaganda no Ocidente funciona. Ele está aqui para compartilhar isso conosco. Então, Mick, muito obrigado por participar e bem-vindo ao programa. Não agradeço o convite. Muito feliz por estar aqui. Mick, você entrou em contato comigo por e-mail e também me enviou a história que aconteceu com você porque estava trabalhando para um veículo de notícias tradicional, a RNZ, certo? Então, a emissora nacional de rádio da Nova Zelândia? Sim, sim. Até recentemente, porque você estava cumprindo seus deveres jornalísticos e verificou certos fatos que vinham das agências de notícias, e isso lhe custou o emprego. Você pode nos contar sua história? Sim, vou te dar um breve histórico. Comecei na Rádio New Zealand, que é a emissora estatal, em setembro de 2018. Antes disso, trabalhei para a Australian Associated Press como subeditor. Sou repórter há 20 anos e tenho experiência em jornalismo de jornal no Reino Unido. Então, basicamente, comecei na emissora com a intenção de me envolver de forma significativa no meu trabalho. Parte do meu trabalho era escrever matérias e eu também fazia subedição. Então era um papel híbrido, de certa forma. Eu cuidava do site assim como do editor por períodos prolongados. Parte desse papel basicamente envolvia processar cópias da Reuters e cópias da BBC. E o que descobri com a BBC em particular foi que nem sempre se podia confiar nela para oferecer uma perspectiva de notícias imparcial. Refletia em muitas ocasiões uma perspectiva de Westminster sobre as coisas. E eu estava bem ciente disso, vindo de Belfast, crescendo em uma zona de guerra. A reportagem dele sobre o conflito era bastante distorcida e não refletia todos os fatos. Havia também uma falta de contexto, o que era muito importante. Então vi os mesmos padrões em muitas das matérias que estavam chegando sobre a América Latina, China, Ásia Ocidental e particularmente com o conflito Rússia-Ucrânia. Uma vez que isso começou, a quantidade de viés que estava surgindo aumentou e, com isso, uma responsabilidade, como eu via, de corrigir isso. Então o que eu fiz foi colocar em contexto quando achava que uma história precisava. Eu reformulava um parágrafo se achasse que estava distorcido para refletir uma perspectiva do Departamento de Estado dos Estados Unidos. E basicamente tentei usar o texto da Reuters. Tínhamos a escolha entre dois, o texto da Reuters e o da BBC. Então tentei usar a Reuters o máximo que pude. O que fiz foi, em junho do ano passado, na primeira semana de junho, havia uma história que fazia referência à Revolução de Maidan. Eu mudei o texto para dizer a Revolução Colorida de Maidan, o que achei que refletia muito mais a realidade no terreno do que implicar que foi uma revolução popular. Não tinha contexto sobre a interferência dos Estados Unidos. Também mencionei que antes de a Rússia anexar a Crimeia, houve um referendo. Independentemente de o Ocidente achar que isso era uma ficção legal ou não, é um contexto importante. Quando fiz isso, houve uma reclamação. There was a complaint made. It was from a commentator based in New York. Foi de um comentarista baseado em Nova York e um advogado. Ele destacou isso nas redes sociais, afirmando que via como uma versão dos eventos baseada em propaganda de uma perspectiva russa, que era propaganda russa. Então ele entrou em contato com a Reuters. A Reuters então enviou um e-mail para a Radio New Zealand,
apontando uma violação do contrato de compartilhamento de cópias porque mudanças foram feitas sem a permissão deles. E então tudo explodiu. Muitas pessoas de direita online viram isso. Políticos de direita então pediram uma investigação governamental e tudo escalou a partir daí. Não posso entrar em muitos detalhes por razões legais, mas na manhã seguinte, então isso aconteceu, acho que a história saiu no dia 6. No dia 7 de junho, recebi um telefonema do meu gerente imediato. I received a phone call from my immediate manager. She asked me if I was responsible for the changes. I said yes. Ela me perguntou se eu era responsável pelas mudanças. Eu disse que sim, e mantenho minha posição. Estou feliz em explicar por que as mudanças foram feitas. Ela basicamente disse, olha, você receberá um e-mail em breve pedindo para se afastar, porque haverá uma investigação agora, e é bastante sério. Ela disse que uma estratégia de solicitação interna e externa para minimizar danos à empresa seria lançada e que eu deveria ficar tranquilo. Algumas horas depois, saiu uma matéria no site da Radio New Zealand. Basicamente, dizia que eu havia sido afastado e que estavam investigando como a propaganda russa acabou em uma cópia da Reuters e foi publicada no site deles. A forma como eles enquadraram foi bastante sensacionalista. Was quite sensationalist. They framed it wrong, obviously, because in my mind, eles enquadraram isso de forma errada, obviamente, porque na minha mente eu estava basicamente cuidando dos meus assuntos da maneira que acho que um jornalista deveria. Se você vê algo que não está correto, se vê algo que reflete uma opinião subjetiva, mesmo que possa ser a posição do Departamento de Estado dos Estados Unidos, isso não deveria estar lá. Isso deveria ser abordado, que foi o que eu fiz. Agi de boa fé, mas isso foi apresentado como se eu fosse um ator maligno, possivelmente com ligações à Federação Russa e que eu não estava fazendo nada de bom. Isso criou uma tempestade na mídia. Foi um grande escândalo por semanas. Fez manchetes internacionais e eu perdi meu emprego. Além disso, acho que isso meio que criou um fator de intimidação dentro da mídia tradicional, de que você não muda nenhum texto. Você não muda uma narrativa. A narrativa está lá por um motivo. E se a muda, está correndo riscos. Isso é muito assustador. E vou te perguntar mais sobre como a redação funciona, especialmente a interconexão com a Reuters e outras agências que te fornecem essas notícias padronizadas, certo? Mas vamos apenas por um segundo olhar para o que te custou o emprego. Quero dizer, aqui, você pode ver minha tela agora, espero. Você escreveu sobre isso em vários veículos, entre outros, no seu próprio Substack. E pessoal, recomendo o Substack do Mikhail, onde ele agora publica regularmente. Aqui está a passagem que você alterou. O trecho original afirma que o conflito no leste da Ucrânia começou em 2014, após um presidente pró-Rússia ser derrubado na Revolução de Maidan, na Ucrânia, e a Rússia anexar a Crimeia, com forças separatistas apoiadas pela Rússia, lutando contra as forças armadas da Ucrânia. Quero dizer, qualquer pessoa que esteja assistindo a este canal imediatamente fica arrepiada ao ver isso, porque é claramente uma visão centrada no Ocidente, que você sabe, até mesmo algo como o governo pró-russo é, na minha opinião, completamente errado. Era simplesmente um governo neutralista, mas ok. Então você fez edições a isso, e editou para O conflito na Ucrânia começou em 2014, após um governo eleito pró-russo ser derrubado durante a violenta Revolução Colorida de Maidan na Ucrânia. A Rússia anexou a Crimeia após um referendo, enquanto o novo governo pró-Ocidente suprimiu os russos étnicos no leste e sul da Ucrânia, enviando suas forças armadas para o Donbass. Esta é uma mudança bastante pequena, em termos de como você reformula isso. E, novamente, você até deixou o governo eleito pró-Rússia. Quero dizer, você colocou eleito, que é uma informação importante de que era realmente um governo apoiado democraticamente na época. E isso foi suficiente para desencadear alguém nos Estados Unidos a entrar em contato com a Reuters e lançar uma tempestade, com perdão da palavra, sobre você e sobre a RNZ, para alinhar todos com a narrativa em uma emissora nacional na Nova Zelândia.
Essa é toda a história aqui, certo? That's the whole story here, right? Yes. Well, I mean, look, the reason that I was Sim. changing the copy, which I think Bem, if you quero change dizer, your veja, copy, a razão pela qual eu estava mudando o texto, que eu acho que se você não muda o texto e sabe que está errado, é um tipo de má conduta. Eu não queria ser apenas uma engrenagem na máquina. Eu não queria simplesmente colocar a história no site e deixá-la assim. Havia um viés estrutural na história, e eu tentei adicionar algum tipo de contexto. Acho que com muitas das histórias de notícias internacionais da Reuters, da BBC e da Associated Press, elas são meio que enquadradas de uma forma que obscurece o que está acontecendo no mundo. É como um selo hermenêutico, o que significa que os leitores e ouvintes não conseguem realmente interpretar os eventos no mundo e entendê-los. De certa forma, eu estava tentando quebrar esse selo. So, in a sense, I was trying to break that seal. So, the edits that I had included. Então, as edições que eu incluí foram muito pequenas, mas eram tentativas de fazer as pessoas pensarem um pouco mais. A linha original, não sei se você pode ver aí, basicamente não conta a história completa. Diz que o conflito no leste da Ucrânia começou em 2014. Isso realmente não diz muito. Não mostra as raízes da invasão, não tem contexto histórico que revele isso. Então eu estava basicamente tentando apontar coisas. Agora, se dependesse de mim e eu escrevesse a história sozinho, não seria escrita da mesma forma. Achei que as mudanças eram significativas, no sentido de que confrontavam uma narrativa que eu achava distorcida, mas não esperava o tipo de resposta que aconteceu. Acho que reflete como... Frágil é essa narrativa. Sim, é simplesmente surpreendente para mim que você esteja apenas adicionando contexto. E o contexto que você está adicionando não está errado de forma alguma. Quero dizer, você não adicionou nada que fosse ficcional ou uma mentira. Você apenas acrescentou mais questões que estavam realmente acontecendo na época. Agora, duas perguntas sobre isso. A primeira é, isso é uma prática padrão nas redações, onde você recebe essas matérias da Reuters e assim por diante, e depois faz edições. E isso é permitido contratualmente, ou eles estão dizendo que é uma violação de contrato? Sim. Então, foi criado um painel de revisão independente para analisar as mudanças feitas. E o que eles descobriram foi que ninguém tinha realmente visto o contrato. Meus gerentes não tinham visto um contrato. Quando entrei em 2018, vi que meus colegas mudavam o texto da Reuters o tempo todo. Era prática comum dizer que se houvesse uma história local, você poderia mesclá-la com a história da Reuters para ter uma perspectiva local sobre uma história mundial. Isso era feito se a BBC tivesse mais informações que a Reuters não tinha. Você poderia mesclar isso. Eu via isso acontecendo o tempo todo, então havia um precedente para mudar o texto. As razões pelas quais eu mudei o texto não eram as mesmas. Então nenhum dos meus outros colegas estava mudando o texto, porque acho que eles não estavam realmente cientes das questões envolvidas. The issues involved, I don't think that they had the type of knowledge. Eu não acho que eles tinham o tipo de conhecimento que eu tinha. Quero dizer, eu estava lendo trabalhos acadêmicos, eu estava lendo autores como Mearsheimer, eu estava constantemente acompanhando os eventos, meus colegas não estavam, os gerentes com quem eu trabalhava não estavam. Então houve um problema no painel de revisão. Me perguntaram, bem, por que você não falou com seus gerentes sobre isso? Porque você não deveria estar mudando o texto por conta própria. Você não deveria estar tomando essas decisões. E meu argumento de volta foi que meus gerentes não tinham a menor ideia do que estava acontecendo na Ucrânia ou na Rússia. Então, e também disse que as mudanças que fiz foram tão pequenas que não achei que fosse um problema. Mas obviamente foi. Então, sim, acho que havia um precedente para mudar o texto, mas a Radio New Zealand argumentou que não havia e que nunca mudávamos o texto, o que é errado. Então, havia uma prática padrão. Você seguiu essa prática.
E obviamente sim, você não achou que isso fosse um grande problema. Adicionando contexto, é extremamente revelador que isso aconteceria com você por tentar reformular algo e que toda a força caiu sobre você. Não porque você adicionou mentiras ou meias-verdades, mas apenas porque você adicionou mais contexto a uma história. Yeah. Bem, eles não viram dessa forma. Yeah. Quantas dessas, quando você olhou para essas histórias da Reuters, foram as mais confiáveis na sua visão pessoal e subjetiva? Quais categorias você quase nunca alterou? E quais categorias você achou que precisavam de uma contribuição editorial para dar uma história mais completa? Você pode categorizar essas. I mean, I think a basic. Quero dizer, acho que basicamente a generalização seria que, se houvesse uma história onde o Departamento de Estado dos Estados Unidos estivesse em conflito com o Estado, ou tivesse um interesse particular em uma região, essas histórias poderiam ser suspeitas, porque a Reuters enquadrava as histórias de uma maneira que refletia os interesses e suposições da política externa dos Estados Unidos. Então, em casos como China e Taiwan, o Oriente Médio, América Latina e Venezuela, havia um padrão ali. Acho que a questão com o conflito na Ucrânia e Rússia e a OTAN, era que não havia contexto suficiente. Então, quando a Reuters, por exemplo, estava explicando por que a Rússia havia invadido, não refletia muito a perspectiva russa. Então, o que eu fiz muito, e acho que a Radio New Zealand analisou todas as histórias que eu toquei, acho que ao longo de 5 anos havia algo como 1.350 aqueles retornados entitled of Paul. I think over 5 years it was something like 1,350. And they pointed out 49 that they felt were of concern and had breached standards as they put. Eram preocupantes e haviam violado os padrões, como eles disseram. A grande maioria do contexto que adicionei às histórias sobre Rússia e Ucrânia, e desses 49, acho que 23 estavam relacionados à Rússia e Ucrânia. Basicamente, eu só tinha dito coisas como que a expansão da OTAN era um fator, os acordos de Minsk não serem abordados eram um fator, eles nunca foram implementados, e os neonazistas que estavam envolvidos no golpe de Maidan e no cerco ao Donbass no leste. Eu havia dito que eles eram fatores no pensamento da Rússia e explicavam o comportamento da Rússia. Mas eu sempre atribuía isso à perspectiva russa. But I always attributed that to the Russian perspective. But even that was an issue for them because Mas até isso foi um problema para eles, porque você não deve mencionar essas coisas. Você não deve dar ao público ocidental as verdadeiras razões pelas quais a Rússia havia invadido. E achei isso interessante. Realmente não vi o problema na época, porque pensei que estava fazendo o meu trabalho. Quero dizer, não pensei que isso fosse um ato subversivo. Não pensei que fosse um ato radical. Eu estava simplesmente fazendo o meu trabalho, como o via na época, e agi de boa fé. Quero dizer, eu não tenho um interesse pessoal na questão. Eu não sou um apoiador de Vladimir Putin. Basicamente, estou apenas tentando fazer meu trabalho, mas estou tentando fazê-lo de uma maneira... I'm basically just trying to do my job, but I'm trying to do it in a way where I can live with myself. Onde eu posso viver comigo mesmo? E fui punido por isso. Mas você encontrou isso entre seus colegas. Qual foi a reação deles? Quais eram os pontos de vista deles? Quero dizer, a questão é, o que é tão difícil para nós entendermos, especialmente aqueles que trabalham ou estão no mundo das mídias sociais e que obtêm suas informações das mídias sociais, é que quando olhamos para emissoras públicas e grandes jornais, descobrimos que a representação da realidade é bastante simplificada. É bastante simplificada, a ponto de o que está sendo dito sobre quem são os russos ser apenas uma caricatura, certo? É simplesmente que não faz mais sentido. Eles são como esses malfeitores de algum filme de vilão do James Bond. É assim que são retratados. E então a parte pensante do mundo diz que provavelmente não é isso que eles são. Existem outras razões. Vamos olhar para elas. Pessoas como Mearsheimer e Sachs e assim por diante são muito boas em nos ajudar a entender as razões, não a caricatura, mas os russos reais.
Na medida em que podemos entender o que está acontecendo também com a China e com outros. Quero dizer, estamos em uma luta constante, tentando entender por que os atores agem de determinada maneira. E você descobriu que trabalhou nisso e tentou corrigir essa representação, certo? E então você foi expulso. Então você é um exemplo claro do que Noam Chomsky disse. Sabe, se você não tivesse certas crenças, não estaria onde está. Sim, isso é verdade. E quanto aos seus colegas? Quero dizer, eles realmente acreditam nessa versão simplificada da Rússia. E eles estão bem em retratar isso. Ou eles também secretamente sabem que, bem, você sabe, é assim que contamos a história. Sabe, é assim que fazemos nosso trabalho. É normal. O que é isso? It's hard to tell. I can only speculate, and I can give you some É difícil dizer, só posso especular. E posso te dar alguns exemplos das conversas que tive com colegas. Minha leitura é que repórteres e jornalistas são como acadêmicos. Há uma variação. E muitos deles são tão propagandeados quanto o público em geral. Então você vai perceber que há uma falta de pensamento crítico. Muitos repórteres seguiriam a liderança de seus pares. Como não sabem muito, eles dependeriam de membros de think tanks que são pagos por estados. Lembro-me de um incidente. Houve uma reportagem da BBC sobre russos sendo enviados para as linhas de frente usando pás. Você se lembra dessa história? Era absurdo porque eles teriam ficado sem AK-47s ou algo assim. E eu meio que ri disso, sabe? E apontei isso para um colega, o próprio título, sabe? E ele meio que olhou para mim e disse, há algo de errado com isso. And he kind of looked at me and said, "Is there something wrong with this?" And he couldn't see how absurd it was. So that to me, E ele não conseguia ver o quão absurdo era. Então, para mim, isso refletia o fato de que muitos repórteres simplesmente não sabem realmente o que estão vendo. O que é lamentável, porque deveriam saber. Faz parte de suas obrigações. Se não sabem, deveriam procurar os fatos para sustentar uma história. Eles conversam com as pessoas. Mas eu acho que a forma como as notícias ocidentais são enquadradas é algo que os repórteres simplesmente seguem cegamente. E eles não confrontam isso. Eles permanecem com isso porque não sabem o suficiente. E também permanecem com esse tipo de enquadramento porque há um risco em não segui-lo. Então é uma mistura de ambos. Acho que repórteres inteligentes, jornalistas inteligentes, conseguem ver as questões em jogo, mas por interesse próprio, eles simplesmente permanecem com esse enquadramento porque têm que pagar uma hipoteca, porque querem seguir suas carreiras por seus próprios interesses. Você pode explicar a si mesmo de onde vem essa ideia de que temos que corresponder à boa história? De que temos que contar a narrativa certa? Sabe, devemos nos preocupar com a forma como o público em geral lê as histórias. Porque, novamente, esses são mais ou menos fatos, mas depende de como você apresenta os fatos que então cria a narrativa, certo? Isso leva o leitor e o ouvinte a uma certa maneira de pensar sobre, bem, quem é bom, quem é mau, de quem é o erro. Who's good, who's evil, whose mistake is it? And it's pretty clear with the Russia-Ukraine war that there is a very... E está bastante claro, com a guerra Rússia-Ucrânia, que há um grande interesse dos países ocidentais em garantir que ninguém tenha a ideia de que qualquer outro pode ser culpado 100% além da Rússia. Você precisa desligar essa ideia de que em um conflito, provavelmente ambos os lados, ou vários lados, tomam decisões que no final levam à catástrofe. O que você quer é 100% de culpa de um lado, e o outro lado precisa ser a pobre vítima. E o Cavaleiro Branco, a OTAN, o galante ajudante que vem e resgata a vítima das garras da besta. Essa é a história. Esse é o quadro em que estamos. Você pode explicar para si mesmo de onde, na profissão de mídia, vem essa ideia de que parece haver muitas pessoas que estão bem com isso? Sim, parece que há. Como eu disse, só posso especular o porquê, mas você sabe, quando você aborda uma versão hegemônica dos eventos, está correndo riscos. Então acho que alguns jornalistas que veem o que está acontecendo no mundo estão relutantes em relatar da maneira que sabem que deveriam.
Isso é apenas uma espécie de carreirismo. Há outro, eu acho, subconjunto de repórteres, e eles realmente não sabem o suficiente. Mas a maneira como vejo é que o papel de um jornalista é informar o público para que ele possa formar opiniões racionais para responsabilizar seus políticos. E isso não está acontecendo. E a razão pela qual isso não está acontecendo é porque, eu acho, os estados ocidentais estão seguindo a liderança dos Estados Unidos. Seus estados querem manter a primazia dos Estados Unidos. E a mídia tem que refletir isso de alguma forma. And the media has to reflect that in some way. It can't stand in the way. So there are Não pode ficar no caminho. Então, há pressões sutis sobre os repórteres e há pressões que não seriam tão sutis. Uma vez que você cruza a linha, eles agora estão te avisando sobre isso. Quero dizer, olha, eu saí levemente na época, foi enorme para mim. Quero dizer, eu não tinha um perfil alto, eu era apenas um cara na sala dos fundos. Eu escrevia uma história ou outra, mas era um subeditor. Então, para mim, isso foi uma enorme quantidade de pressão. Eu estava sob enorme escrutínio. Recebi ameaças online. Houve muita especulação sobre meus motivos. Perdi meu emprego e acho que estou na lista negra da mídia tradicional. Quero dizer, eu não voltaria. Eu nunca colocaria os pés em uma redação novamente. Mas mesmo que eu quisesse, eles não me aceitariam. Então acho que para mim isso me deu perspectiva. Eu sempre soube o que a mídia era. To me, it gave me perspective. I always knew what the media was. I wasn't naive to it. They have a societal function. Eu não era ingênuo em relação a isso. Eles têm uma função social, e a função deles é servir ao poder. Uma emissora estatal, independentemente das cartas de independência que supostamente as regem, basicamente segue a linha. As linhas do seu estado em termos de política externa dos Estados Unidos, elas geralmente não confrontam isso. Então, para mim, acho que o que aconteceu comigo reflete que, no final das contas, se você tentar fazer seu trabalho corretamente no contexto do Ocidente, estar envolvido em uma guerra com a Rússia, ou a China, ou qualquer outro, se você der uma perspectiva não hegemônica, isso não seria aceitável. Quero dizer, o que eles fizeram comigo, o que tentaram fazer comigo, inicialmente, foi me pintar como um propagandista russo, que eu tinha opiniões subjetivas que estava inserindo sorrateiramente nas reportagens. Eu não estava. Eu estava apenas sendo um subeditor. Mas foi assim que foi enquadrado. Uma vez que eles deram uma olhada nas minhas outras matérias, descobriram que não era apenas sobre a Rússia. Era sobre a China, América Latina, Oriente Médio e até mesmo direitos dos trabalhadores no Reino Unido. Então eles tiveram que reformular a difamação contra mim. Eles não puderam sustentar a difamação de propaganda russa depois de algumas semanas. Então, começaram a sugerir que era sobre padrões, que eu era um repórter medíocre, que eu não era devidamente supervisionado, que era uma quebra de confiança e esse tipo de coisa. Eles vão mirar em repórteres e jornalistas de uma forma que arruína suas carreiras. E acho que outros jornalistas veem isso. Sim, isso claramente tem um efeito intimidador. Mas sabe, sua história se destaca também por outro motivo, que é que sim, a mídia serve ao poder. E faz total sentido que uma emissora nacional tenha uma perspectiva amigável ao governo. Mas o que você descobriu é que através dessa interconexão com as grandes corporações de mídia, as agências que são agências estrangeiras, a Radio New Zealand não serve necessariamente aos interesses da política externa da Nova Zelândia. Ela serve aos interesses do Departamento de Estado e do Parlamento do Reino Unido, que também está apenas a jusante do Departamento de Estado, certo? Com um sotaque ligeiramente diferente. Qual é o papel do Reuters e da BBC, e assim por diante, em termos de fornecer histórias para a Radio New Zealand? Quantos por cento das histórias que você reporta, você realmente obtém das agências? It's extremely high. I mean, I can't put a percentage on it, but é extremamente alto, quero dizer, não posso colocar uma porcentagem nisso, mas eu presumiria cerca de 95%. E isso se deve em grande parte aos recursos.
A Rádio New Zealand, mesmo sendo uma emissora estatal, tem uma limitação em seu financiamento. Ela não pode enviar repórteres para as linhas de frente na Ucrânia. Não tem correspondentes. Então, por necessidade, depende dessas agências de notícias. Mas o que acontece é que ela meio que coloca uma perspectiva anglófila nas matérias jornalísticas. Eles também usam material australiano, material da ABC, da BBC, da Reuters. Então há uma perspectiva anglófila que realmente permeia a sociedade neozelandesa. Acho que isso foi parte do motivo pelo qual houve tanta agitação. Até mesmo a ideia de um golpe apoiado pelos Estados Unidos na Ucrânia era simplesmente inaceitável. Sabe, você realmente não pode dizer isso. E foi enquadrado como uma narrativa russa. E foi contestado. And it was contested. I think that was one of the things at Radio New Zealand and the independent. Acho que essa foi uma das coisas que a Rádio New Zealand e o painel de revisão independente argumentaram, que você não pode afirmar como fato algo que é contestado pelas potências ocidentais, mesmo que as evidências estejam lá. Simplesmente não pode. Então você tem que dar duas perspectivas. E você pode ver isso na Palestina no momento. Você pode ver que os israelenses contam mentiras descaradas todos os dias, mas a mídia se sente compelida a dar dois lados. Então, há um falso equilíbrio aí. Toda essa ideia de imparcialidade devida, de que você tem que ser imparcial, é um absurdo, sabe? Mas realmente, onde os repórteres estão falhando e os líderes de notícias estão falhando, é que, se há visões contestadas, então você tem que olhar para os fatos e julgá-los. Mas eles se recusam a fazer isso. E acho que é em parte por causa da pressão política, mas também uma espécie de covardia. Eles simplesmente não estão fazendo os trabalhos corretamente. Mas não é nem tão difícil, certo? Você olharia o que o Kremlin diz sobre um determinado evento, e então reportaria. O Kremlin diz que XYZ aconteceu. O Departamento de Estado disse, não, ABC aconteceu. E então você deixaria assim, certo? Essa é a maneira como você apresentaria ambas as representações da mesma coisa. Mas, obviamente, isso não é o que se quer no momento. Talvez nunca tenha sido. O interessante também é que essas agências de notícias são muito boas em parecer factuais, certo? Elas te dão muitos pontos de dados e anos e assim por diante. E isso leva você a acreditar que esta é uma representação objetiva da realidade, porque é bastante entediante, certo? E não é sinalizado como um artigo de opinião. Mas todas essas peças são fortemente impactadas pelas opiniões das pessoas que as escrevem, certo? Elas estão camuflando isso, certo? E então você foi demitido por adicionar o que sabia ser importante, o que também é um reflexo, é claro, da sua visão dos eventos. Mas sua visão foi então considerada ilegítima e não profissional, enquanto a cópia não profissional da Reuters, por padrão, assume o papel de verdade objetiva, com a qual você temperou. Sim, bem, há algumas coisas. Eu não fui demitido. Eu me demiti no final. Depois de algumas semanas, a pressão, o CEO Paul Thompson, caracterizou as mudanças que fiz como o verdadeiro lixo do Kremlin. E depois disso, eu simplesmente disse, não vou ficar por aqui, não vou trabalhar para um grupo de notícias que apresenta meu trabalho dessa forma. Eles meio que não me deixaram escolha e eu me demiti. Eu não queria ter nada a ver com eles depois disso. Mas o que eu fiz, no entanto, foi um erro processual. Então, quando fiz aquela mudança que eles destacaram na primeira história, deixei o nome do repórter da Reuters. E eu não deveria ter feito isso porque eu tinha alterado o texto dele. Eu geralmente teria removido esses nomes. Então isso foi um erro. Mas quero dizer, das cerca de 1.300 histórias que eu tinha editado, foi um caso isolado, sabe? Mas foi usado para apresentar a questão como se eu estivesse sendo sorrateiro e dissimulado, e eu não estava. Eu estava sinceramente cuidando dos meus afazeres e cometi um erro no contexto de estar envolvido em uma redação movimentada à noite. Esses erros acontecem. Acho que basicamente o que aconteceu foi que havia uma narrativa em jogo, e eu mudei essa narrativa de uma forma que eles não gostaram.
No final foi uma caça às bruxas política. Não era sobre padrões. Todo mundo comete erros, especialmente a Radio New Zealand. Foi uma questão política. But it was a political issue. Essas agências de notícias, incluindo as maiores, como o New York Times, relataram coisas como 40 bebês decapitados, certo? O presidente dos Estados Unidos disse que tinha visto com seus próprios olhos fotos de 40 bebês decapitados logo após 7 de outubro, certo? E sabemos que isso foi simplesmente errado. Foi apenas uma mentira. Isso nunca aconteceu. E isso foi relatado. O New York Times mostrou renderizações 3D de bunkers subterrâneos do Hamas sob, eu acho, o Hospital Al-Shifa, certo? E sabem que isso é uma mentira inventada e fabricada. Isso nunca foi o caso. E então, demitir, garantindo que você saia, e ter esse tipo de pressão sobre um repórter que, como você, em um caso como este, está apenas revelando como a máquina age de forma draconiana para proteger essa narrativa frágil deles. Mas o que também se destaca no seu caso é que é uma teia internacional de diferentes engrenagens, diferentes conceitos, mecanismos que interagem para fazer isso acontecer. Foi um advogado nos Estados Unidos que usou o Twitter para colocar pressão nas redes sociais sobre o RNC, que então pegou a questão. E há pelo menos vários atores internacionais que levaram a tempestade que caiu sobre sua cabeça. Sim, quero dizer, foi assustador. Olha, eu ainda não sei. Yeah, I mean, it was scary. Look, I still don't know all of the facts involved, you know. Todos os fatos envolvidos, houve especulação sobre como aconteceu e por que aconteceu. E acho que há muitas teorias da conspiração em torno disso também. Mas eu tendo a pensar nisso em termos de incompetência também. Acho que emissoras estatais como a Radio New Zealand nem sempre são as mais competentes. Acho que a gestão e a forma como eles enquadram as coisas inicialmente ajudaram a criar uma tempestade que realmente os prejudicou, assim como a mim. Então, foram cometidos erros no início, mas acho que foi uma resposta reflexiva da Radio New Zealand. Assim que receberam o relatório inicial, assim que a queixa foi feita, eles simplesmente aceitaram o enquadramento de que era propaganda russa. E foi irônico porque a primeira história que divulgaram basicamente assumiu que eu era um propagandista russo, que eu tinha colocado, entre aspas, propaganda russa em uma matéria da Reuters. O que é uma opinião muito subjetiva, eles não falaram comigo. Não houve equilíbrio. Eu não tive direito de resposta. E isso criou uma tempestade. As pessoas estavam especulando, bem, quem é esse cara? Se a Radio New Zealand está dizendo que isso é propaganda russa, ele deve ser um espião. Eles devem saber algo que nós não sabemos. Então, houve um nível de incompetência aqui, mas havia jogadores nos bastidores e eu realmente não gostaria de especular. Mas tudo o que sei é que sim, isso refletiu em como a mídia funciona, que existem certas narrativas que você não toca, não questiona. Se houver fatos que contradizem essa narrativa, você os deixa de fora. E se eles forem deixados de fora, você os mantém de fora. Você não os coloca. Então, sim, foi uma revelação para mim. Mesmo que eu meio que soubesse o que era a mídia, eu não estava esperando a resposta. E a forma como a mídia apresentou isso realmente não foi precisa a ponto de ser muito dúplice. Então foi, sim, não foi uma experiência agradável, mas ao mesmo tempo me deu perspectiva. Yeah, it wasn't a pleasant experience, but at the same time it gave me perspective. If it happened again, I'm sure that independent. Se acontecesse de novo, tenho certeza de que repórteres independentes diriam a mesma coisa. Se acontecesse de novo, eu não diria da mesma forma. Quero dizer, foi quase como o fim do mundo para mim. Foi muito, muito intenso. Se acontecesse de novo, seria como água escorrendo pelas costas de um pato. Sabe, você meio que segue em frente. É o que é. É assim que o mundo funciona. Eu fui uma vítima. Mas sabe, foi meio que algo menor. Tipo, eu não fui preso. Eu não fui mandado de volta para a Irlanda, sabe? E eu tinha esse tipo de pensamento na minha cabeça na época. Eu meio que catastrofizei muito.
E como eu disse, se acontecesse de novo, eu apenas, sabe, daria de ombros e seguiria em frente. É extremamente perturbador emocionalmente, algo assim, quando seu nome é arrastado pela lama dessa forma e você recebe todas essas acusações de tantos sites. Sinto muito que isso tenha acontecido com você. Mas então, o que você está fazendo agora? Quero dizer, por um lado, você agora tem seu próprio Substack. Você trabalha lá, e o Substack tem, felizmente, a opção de que as pessoas podem pagar pelo seu jornalismo. Há muitos grandes jornalistas agora no Substack, incluindo os maiores, como Seymour Hersh. Glenn Greenwald, eu acho, também escreve lá, e outros, embora eu não tenha mais certeza. Mas há muitos, e você também está no Substack. As pessoas podem se inscrever para você. E o que mais você está fazendo para ainda trabalhar na mídia, mas está fora do... Sim, tenho vários projetos de pesquisa. Estou envolvido com a Universidade de Canterbury no momento, pesquisando o viés da mídia em termos da Palestina. Com uma colega, Josephine Varghese. Eu também trabalho por Consortium News. A coisa boa sobre isso é que experimentei o pior da Nova Zelândia e o melhor, e também fiz muitos amigos no processo. Quando tudo aconteceu, o Consortium News entrou em contato e me ofereceu trabalho. Eu escrevo para eles, escrevo algumas histórias por mês para Joe Lauria. Tem sido muito, muito bom para mim. E há outros veículos também para os quais eu trabalho como freelancer. Então, não há muito dinheiro nisso, mas ainda estou no jogo. Espero ter mais sucesso no futuro em termos de encontrar plataformas. Mas enquanto isso, estou feliz com o Substack. Tenho a liberdade de escrever o que quero, e isso é bastante libertador. Fico feliz em ouvir isso. Você tem algum conselho para os ouvintes e pessoas que ainda, ocasionalmente, quero dizer, todos nós ocasionalmente temos que voltar para a mídia tradicional e os grandes jornais e a transmissão nacional, mesmo que estejamos apenas no carro, entediados, ouvindo algo? Qual é o seu conselho? Qual é a coisa mais importante a se ter em mente ao ouvir histórias de emissoras públicas? Como discernimos fatos úteis da manipulação intencional de uma história? Intentful spinning of a story. Well, I think that most people these days, Bem, eu acho que mais pessoas hoje em dia filtram suas notícias. Falei com muitas pessoas desde o escândalo da Rádio New Zealand, que eram realmente fortes apoiadores da Rádio New Zealand. Agora elas me dizem que não confiam mais, que costumavam ver a emissora com óculos cor-de-rosa, e que isso não é mais o caso. Então elas filtram o que ouvem e o que leem, e acho que muitas pessoas são melhor servidas assim. Eu compararia o que você lê com trabalhos acadêmicos. Não, e se não fizer sentido, então eu pesquisaria por conta própria. Mas acho que há tantos repórteres independentes por aí que são incríveis, como The Grey Zone. Há tantos, sabe? Então eu procuraria essas pessoas, as buscaria e as apoiaria. E as pessoas que não publicam corretamente em suas páginas? Sim, bem, é útil. Quero dizer, eu usaria a Reuters, eu usaria a Associated Press. Mas, novamente, eu filtraria o que pego deles se não fizer sentido. E se eu souber que está errado, não uso essa informação. Mas é útil. É um alicerce para histórias. Não, você está certo. É errado, por padrão, dizer que um certo meio ou uma certa plataforma está sempre errada. Definitivamente, esse não é o caso. Mas temos que ter cuidado o tempo todo. Mick, sua história é muito importante de se conhecer. Muito obrigado por compartilhá-la. E espero que possamos conversar online aqui novamente em breve. Isso é ótimo. Foi um prazer.